Bom dia, povo de Deus. Bom dia, Igreja de Cristo. Bom dia, meus guerreiros de oração. Que bom poder amanhecer mais um sábado pela manhã para louvar ao Senhor, para vir nesse encontro e poder receber dele suas instruções, suas orientações para o nosso dia a dia, em especial para o dia de hoje. Meus queridos, eu quero começar a minha palavra lendo o texto da Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versos 1 e 2, que diz o seguinte: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Meus queridos, a Epístola aos Hebreus, ela foi escrita com o propósito de orientar os cristãos para os momentos difíceis que eles estavam enfrentando um período em que muitos estavam pensando em desistir da fé em Cristo por conta das tribulações, dos momentos difíceis, das perseguições que eles estavam enfrentando. Então, a Epístola aos Hebreus foi escrita para instruir, para estimular o povo de Deus no passado, e ela é muito propícia para os nossos dias, em função daquilo que nós estamos vivenciando. Por isso eu quero falar nesta manhã sobre algumas características que a Epístola aos Hebreus exorta, adverte o povo de Deus para não cair nas armadilhas que o inimigo tem armado contra nós. E essa epístola, ela faz algumas advertências contra algumas características maléficas que têm prejudicado a relação do povo de Deus. Uma das dificuldades que nós enfrentamos, que a igreja enfrenta hoje, é a incredulidade. Incredulidade é a incapacidade de se crer. E alguém pode perguntar, mas é possível haver incredulidade no meio do povo de Deus? É possível, sim. A incredulidade é uma característica humana. Nós geralmente somos tendentes a acreditar naquilo que nós vemos. E aquilo que nós não vemos, nem sempre nós damos a plena confiança na confirmação dessa palavra. Então, a incredulidade é uma das características que tem prejudicado o bom relacionamento da igreja, mesmo diante de tantas evidências do poder, da manifestação de Deus. Mesmo assim, nós ainda somos tendentes a não acreditar, a desacreditar na ação de Deus. A incredulidade
inutiliza a nossa fé e não nos permite ver a glória de Deus. Como cristãos, precisamos nos prostrar diante de um Deus que pode todas as coisas, diante de um Deus que desconhece a palavra difícil, a palavra impossível. Não existe essa palavra como é que eu diria, na relação de Deus. Para ele, tudo é possível. E a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. A outra característica que eu desejo destacar nesta manhã é a negligência. E aí, no mundo de hoje, nós estamos vivendo uma situação muito difícil, que é a negligência do povo, a falta de empenho, a falta de seriedade naquilo que a gente faz. A negligência é um mal que nós não valorizamos e por isso não medimos as suas consequências. A negligência é a falta de atenção, a falta de rigor naquilo que se faz, naquilo que se diz, é a falta de cuidado, é desleixo, é não levar as coisas com seriedade. Isso tudo tem atrapalhado a nossa relação e a nossa credibilidade diante da realidade. Como bons cristãos, como povo de Deus, todas as nossas relações devem ser tratadas no melhor nível possível. Há coisas que na nossa vida que não pode ser tratada com negligência. A negligência, ela inibe e prejudica a perfeição. Quando a gente faz uma coisa e não faz com rigor, com cuidado, com atenção, com zelo, a gente termina perdendo o respeito e a credibilidade pelas nossas falhas. O texto bíblico que eu li da Epístola aos Hebreus, ele diz: convém atentarmos com maior diligência, com maior atenção para as coisas que temos ouvido, para que nada venha a nos fazer desistir, desacreditar. E quando a gente não faz a coisa com rigor, a gente pode não assimilar de fato o conteúdo da mensagem, e aí a gente pode vir a desacreditar e a desistir da mensagem que nós estamos apreciando. Precisamos atentar com maior atenção para as coisas que temos ouvido. Meus queridos, ouvir a mensagem é necessário, ouvir a mensagem é imprescindível, ouvir a mensagem é essencial, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que não basta apenas ouvir, é preciso ouvir e é preciso dar muita atenção para que possamos assimilar a verdade que estamos pregando. E a incredulidade e a negligência atrapalha a nossa condição para assimilar a mensagem pregada. A Bíblia diz que a palavra de Deus permaneceu firme, a palavra pregada pelos anjos permaneceu firme e a incredulidade
e a negligência não prejudicou. A palavra permaneceu firme e toda a transgressão ela foi punida. E aí tem uma advertência aqui, uma palavra aqui que eu quero chamar a atenção. O apóstolo diz assim: a palavra de Deus permaneceu firme e toda transgressão e toda desobediência ela foi punida. E agora a palavra pergunta para nós: como escaparemos nós dessa punição? Como escaparemos nós desse castigo se nós não atentarmos para uma tão grande salvação? É o que diz o texto. A nossa salvação é quem nos liberta do poder do inimigo. A salvação é quem nos deixa livre para cultuar, livre para viver, livre para acreditar. E nós não podemos nos desviar dessa palavra verdadeira. E aí a minha orientação desta manhã é que nós peguemos essa palavra hoje, quando o texto diz assim: convém atentar-nos com mais rigor para as coisas que temos ouvido, para que em tempo nenhum possamos nos desviar dela, por conta de qualquer imprevisto, qualquer provocação, qualquer provação do nosso inimigo. Porque a palavra de Deus permaneceu firme e toda transgressão e toda desobediência foi punida. E sendo assim, o texto pergunta: como escaparemos nós se não apelarmos para essa tão grande salvação? A salvação que nos liberta, a salvação que nos dá vida, que nos dá força, a salvação que nos dada pelo Senhor pode fazer-nos usufruir da boa relação com o nosso Deus. É preciso estarmos atentos para as coisas que temos ouvido. E aí, meus queridos, eu quero finalizar dizendo o seguinte: nós temos dito aqui o tempo todo que esse problema que estamos vivenciando hoje é um projeto de Deus, é um plano de Deus. E é preciso que nós olhemos para esse cenário todo, para esse quadro todo, e possamos ver o que é que Deus está nos revelando. Qual o seu propósito? Qual a mensagem que Ele está transmitindo para o seu povo, para cada um de nós? Se fizermos isso com muita atenção, nós vamos descobrir a grande verdade revelada por Deus para a sua igreja. E aqui eu termino numa palavra de oração. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Queremos agradecer por uma nova oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado de poder ouvir a tua palavra, de poder, Senhor, entender os teus propósitos, de poder, Senhor, nos dirigir segundo a tua vontade. E eu quero te agradecer por mais esta manhã de sábado e suplicar a tua graça, suplicar o teu perdão, suplicar o teu amor, o teu cuidado, a tua provisão
sobre a tua igreja aqui em Prazeres, sobre a nossa comunidade, para a glória do Senhor. Amém.